acharam? Amém? Diz assim, Hebreus capítulo 4. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim no sétimo dia, repouso de Deus, de todas as suas obras, no sétimo dia. E outra vez nesse lugar não entrarão no repouso, visto pois que resta alguns que entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Terminado outra vez certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém, no mesmo exemplo de que caíram na desobediência, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e corações. Então aqui nós vamos refletir um pouco sobre Hebreus capítulo 4, importante no decorrer da nossa jornada de fé, a gente entender um pouco de Hebreus 4. Vemos que os capítulos de Hebreus, logo no seu início, tem uma série de fortes exortações. A exortação de largar a fé, a exortação do perigo de você abandonar a sua fé, de não dar ouvido à voz de Deus, sua palavra. Muitos caíram por não ouvir, por deixar de ouvir, por deixar de obedecer, e assim muitos acabaram caindo no deserto, ficado para trás. E no decorrer desse capítulo 4 é exatamente isso, porque Deus havia prometido a terra de Canaã a Moisés e aos demais hebreus que estavam com ele. Deus fez uma promessa. Essa promessa era a terra que manda leite e mel, a terra de Canaã. A gente sabe que o povo hebreu, os hebreus, eles, embora tivessem a sua jornada até chegar a Canaã, muitos deles caíram no meio do caminho. Então, o que esse capítulo quer mostrar para nós aqui hoje, eu vou explicar com detalhes, é que muitos que ouviram da promessa do repouso, do descanso na Canaã, muitos deles ficaram de fora. Por quê? Porque foram desobedientes e assim não puderam entrar no repouso, na terra que Deus havia dado, a terra prometida. Continuando aqui, irmãos, mas ao longo da jornada do livro do Êxodo, muitos ficaram pelo caminho. A incredulidade e a desobediência, somados à falta de ânimo, fizeram com que o povo não fizesse herdar a terra de Canaã. Então, a incredulidade, a desobediência deles, e muitos, infelizmente, o seu pecado de incredulidade e desobediência, eles caíram no deserto. Tinha uma promessa do repouso, da terra prometida, mas eles ficaram pelo caminho. Por isso que no versículo 1, e que eu frisei aqui, do versículo 1 até o 3, o perigo de deixar o repouso. Olha o que diz o versículo 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que alguns fiquem para trás. Então o autor está exortando esses hebreus, esses judeus, que agora cristãos, naquela época, eu já havia explicado isso, que muitos deles queriam abandonar a fé,
largar o cristianismo, voltar para o judaísmo, mas o autor aqui, ele está exortando o seguinte: olha, temamos para que porventura não deixamos a promessa do repouso. Então, assim como eles tiveram uma promessa do repouso, do descanso temporário na terra de Canaã, eles tiveram essa oportunidade, sendo que eles caíram, ficaram pelo meio do caminho. Então o autor está exortando o seguinte: olha, tem um temor, porque se eles caíram no deserto com a promessa de herdar a terra de Canaã e não herdaram, muito mais nós em Cristo Jesus, que também temos uma promessa de um repouso futuro. Então a igreja, o povo de Deus, a igreja também, ela tem uma promessa, e essa promessa é o repouso futurístico, é a Canaã, digamos assim, a Canaã celestial. Então o autor está exortando do perigo de você deixar essa promessa do repouso. Continuando aqui o texto, diz que para que algum de vós não fiquem para trás. Então os hebreus lá no deserto ficaram para trás, não alcançaram a promessa. E a gente vai ver no decorrer do texto aqui o porquê que eles caíram, o porquê que eles ficaram para trás. Então o autor já começa a dando uma exortação para que eles tenham cuidado de abandonar a promessa do repouso e ficar para trás. No versículo 2, no capítulo 4 de Hebreus, diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Então o autor aqui está dizendo o seguinte: assim como nós, que foram pregados as boas novas, ou seja, o autor aqui está se referindo à palavra do Evangelho, as boas novas. E essas boas novas que foram pregadas, elas eram misturadas com uma fé, uma certeza de que eles também, os crentes de Cristo Jesus, também tinham uma promessa de herdar a futura terra celestial. Então o autor está dizendo o seguinte: olha, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Se lá no deserto Moisés, que ministrou a palavra, que deu também as boas novas para eles, porque qual seria as boas novas para os hebreus? As boas novas para eles era a promessa da terra prometida, a mensagem da terra prometida, que era uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa. Ou seja, essa pregação, ela foi ministrada por Moisés, para que eles pudessem acreditar e ficar no repouso futurístico. Sendo que o autor está fazendo uma comparação, tanto como eles, tanto como nós, também, que também a nós foi pregado as boas novas. Ou seja, foi pregado as boas novas do Evangelho, que incluindo a promessa do repouso futurístico, que todos nós temos. E diz mais, sendo que o autor dá uma outra exortação aqui do perigo, porque se no versículo 1 diz que eles ficaram para trás, no versículo 2 diz que a palavra nada lhe aproveitou. Então, eles ficaram para trás e não adiantou de nada, porque por mais que fossem pregadas essas boas novas, para eles nada lhe serviu. Então, ou seja, eles recebiam a palavra, recebiam as boas novas por intermédio de Moisés, mas isso nada foi suficiente para eles herdarem a terra prometida. Então, se a palavra falada pelo Filho, ela tem grande peso da ministração do Evangelho, e para os demais irmãos daquela época e para nós hoje, e se ela teve uma eficácia lá no deserto, que aqueles que caíram e não entraram, imagine agora, não é diferente. Então, ou seja, se a gente também, como o autor aqui exorta, se a gente deixar essa promessa e deixar de se atentar para esse Evangelho, nós também ficaremos igual a eles, ficaremos à beira do caminho, não herdaremos a terra prometida. Então o autor aqui exorta, dando um exemplo para eles, o seguinte: olha,
a palavra nada aproveitou, não adiantou. Moisés ministrou no deserto 40 anos, mas aqueles que a ouviram não foi misturada com fé, eles não a receberam pela fé, para poder entrar na terra prometida, e assim eles caíram. Continuando o texto, no versículo 3, porque nós o que temos crido, entramos no repouso. Então, agora ele está chamando a atenção. Está a garganta aqui já seca já está um pouco já. Obrigado. Versículo 3 aí. Lê alguém, por favor, o versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras tivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então vamos entender um pouquinho aqui esse texto aqui. Então a gente já entendeu que o autor chama atenção para a gente não deixar o nosso repouso, não deixar as palavras que foram ditas lá atrás, lá no deserto, e assim também naquela época para eles, e diz que porque nós que temos crido, então ele está incluindo os hebreus, os judeus cristãos daquela época. Olha, vocês que têm crido, tanto vocês como eu, o texto diz que já entramos no repouso, já comecemos a receber esse repouso a partir do momento em que eu aceito Cristo Jesus. Eu já começo a entrar no repouso. É um repouso parcial, não é um repouso total, não é um repouso total, porque o próprio Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então, esse fardo que nós carregávamos, o pecado, que é um fardo pesado, ele te removeu de nós. Então, já em parte, você já tem o repouso, a paz interior, esse fardo que foi retirado de você, a paz de Cristo Jesus dentro de você. Então, em parte, você já tem um repouso, mas ainda falta o restante do repouso, que é a nossa terra celestial. Então, desde já agora, aqui nessa terra, já desfrutamos do início desse repouso, na presença de Cristo Jesus. Então, por isso que o autor fala aqui, porque nós que temos crido, entramos no repouso. Entendeu, irmãos? Então, nós já estamos no repouso, mas ainda falta um repouso final. Mas agora já começamos a entrar nesse repouso. Mas o autor, mesmo falando isso para eles, o autor vai dar um exemplo para aqueles lá, os hebreus no deserto, de que mesmo tendo uma promessa, a palavra sendo ministrada, muitos não entraram no repouso. Muitos não tiveram o privilégio de ter esse repouso temporário. Por quê? Porque eles haviam pecado. Então, se eles haviam pecado, não entrariam no repouso de Deus. Tanto que o texto diz aqui, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Então, uma palavra dita por Deus para Moisés é o seguinte, assim jurei na minha ira, eles não vão entrar no repouso. E que referência é essa? Vamos lá no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. Deuteronômio. Lê alguém, por favor, do versículo 32 ao versículo 35. Capítulo 1, versículo 32, do versículo 32 até o 35. Capítulo 1, versículo 32 até o 35. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deverias acampar de noite, no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havia de andar, e de dia na nuvem,
Tendo, pois, ouvido as vossas palavras, indignou e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei aos vossos pais. Olha aí. Então, esse texto que a gente leu aqui está ligado nesse texto aqui. Porque Deus jurou na sua ira. Por quê? Porque eles haviam não acreditado na promessa, tanto que Deus envia os espias vão à terra prometida, espia durante 40 dias, depois eles retornam, traz um relatório, e esses 10 dão um relatório negativo, e só Josué e Caleb dão um relatório positivo. E por isso, Deus vai, jurei na minha ira, eles não vão herdar a terra prometida. Depois a gente vai ver um texto sobre isso aí. Então o Senhor Deus havia jurado de que eles não entrariam no seu repouso. Pela desobediência deles, Deus jurou: não vão entrar no meu repouso. Tá bom, meus irmãos? Até aqui alguma dúvida? Está ficando claro, meus irmãos? Amém? Diz assim, no próprio versículo 3 aqui, até o versículo 5, eu botei o repouso da criação. Se a gente acabamos de abordar o perigo de deixar esse repouso, o repouso futurístico, que é a Canaã celestial, na forma simbólica, a Canaã celestial, e desde já estamos dentro do repouso inicial, mas ainda falta o repouso final. Aqui o autor fala sobre um pouco do repouso da criação, porque Deus também repousou de tudo aquilo que Ele criou. Olha o que diz aqui o versículo 3, na parte B: embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Embora Deus havia descansado das suas obras, Deus continua trabalhando. Você sabia que Deus continua trabalhando? Porque o próprio Jesus falou: meu Pai trabalha, eu também trabalho. Então Deus não está sentado no trono, parado, cansado, sabe? Aquele Deus velhinho, fadigado. Entendeu, irmãos? Então não, Deus ainda continua trabalhando. É diferente de Deus continuar criando, porque Deus não cria mais nada. Porque o próprio texto mostra que Ele já criou todas as coisas. A gente vai ver aqui no versículo 4, diz assim: porque em certo lugar disse assim no sétimo dia, ou seja, é o que está conectado ao versículo 3 da parte B: repousou Deus das suas obras no sétimo dia. Então, abra Gênesis capítulo 2. Então, o autor Hebreus, você vai notar que ele faz várias referências para provar as suas explicações. Ele vai dar várias referências do Antigo Testamento, Salmos, Gênesis, o próprio livro de Levítico. Então ele cita várias citações aqui para dar base para os seus argumentos. Tá bom, meus irmãos? Então abra aí Gênesis capítulo 2, do versículo 1 até o 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7 e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então notamos que Deus havia descansado das suas obras da criação. Então Deus também repousou. Da mesma maneira que o cristão, que recebeu a boa nova, já começou a entrar no repouso inicial, e lá atrás os hebreus tiveram a oportunidade de não entrar, o próprio Deus também, ele entrou no repouso. Mas em que sentido o repouso? Da criação. Então Deus, ele não precisa criar mais nada, porque tudo já foi criado. Então não há mais necessidade de Deus criar coisa alguma. Então por isso que ele descansou no sentido da criação. Mas ele trabalha. Leia aí Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Então Deus, ele não está parado. Ele não fica apenas sentado no seu trono, cochilando, tirando sono, cansado das obras, porque foi muita coisa que ele criou.
Então até hoje ele está cansado. Não, então Deus ainda continua trabalhando. João capítulo 5, versículo 17. Mas ele me disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E aí? Se o pai trabalha, Jesus também trabalha. Então aqui a gente entende que esse texto está baseado na conclusão da criação. Então Deus não precisa criar mais nada. Continuando aqui o texto, no versículo 5, diz assim: e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Então já deu uma referência do livro de Deuteronômio, que diz que Deus havia jurado para aqueles que haviam se rebelado, pecado, enfim, que não entrariam no repouso. Você pode perceber mesmo que até no capítulo 3 aqui, do versículo 16, porque havendo alguns ouvido, provocaram, mas não todos, os que saíram do Egito por meio de Moisés. Então não foi toda aquela geração. É certo que Josué e Caleb, a geração deles, que entraram na terra prometida. Mas aqui, mas com quem se indignou, no capítulo 3, versículo 17, mas com quem se indignou por 40 anos? Se Deus falou, havia jurado que não haveria entrar na terra prometida, havia jurado, mas com quem ele se indignou? Com essa geração aqui, Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Versículo 18: e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os desobedientes. Então, esse grupo de pessoas que não herdaram a terra prometida ficou debaixo do juramento da parte de Deus, dizendo o seguinte: olha, vocês não vão entrar, pela desobediência de vocês. Então o autor dá uma alerta para nós o seguinte: se você cair em desobediência, se você não trilhar o caminho até você ter o seu repouso final, pode acontecer a mesma coisa com eles, conosco, não entrar no repouso final. Então o autor dá um alerta para você perseverar nesse repouso inicial, para que você no final tenha o seu repouso eterno, porque eles não entraram no repouso na terra de Canaã, tiveram a oportunidade, mas aquela geração não entrou no repouso, porque Deus assim jurou, pela desobediência deles. Amém, meus irmãos? Tá claro, irmãos? Está tranquilo? Vamos lá. Continuando aqui, versículo 6: visto, pois, que não resta que alguns entrem nele, e que aqueles que primeiro foram pregadas de boas novas não entraram por causa da desobediência. Então, mais um texto aqui, se referindo aos hebreus de novo, porque eles não entraram na terra prometida, embora eles tivessem ouvido as boas novas, mas não entraram por causa da desobediência. Então eles tiveram a oportunidade e não entraram. Então nós temos a oportunidade, temos que continuar. Vamos ver um texto aqui referente a essa desobediência, porque a gente explicar que eles caíram, desobedeceram, precisamos mostrar uma prova bíblica disso. Então vamos ver aqui o livro de Números, capítulo 14. Abra aí Números, capítulo 14, para a gente poder entender um pouquinho dessa desobediência da parte deles. Por que eles caíram no deserto? Por que eles não entraram nesse repouso temporário? Números, capítulo 14. Todos acharam aí Números capítulo 14? Bom, eu vou ler aqui só uns versículos para a gente poder entender. Olha o versículo 11 aí. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando me não crerão por todos os sinais que eu fiz no meio deles? Versículo 22. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, e me tentaram dessas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Versículo 23.
não verão a terra que a seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram a ira verá. Versículo 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, dos que dentre eles contra mim murmuraram. Então, a causa está aqui. Você vê que os espias foram lá, viu a terra, voltou com o relatório, falou para eles, e o povo começou a ficar meio temorizado, porque eles começaram a falar que era uma terra de gigantes, isso e aquilo outro. E aí, só Josué e Caleb, que perseverou em acreditar na promessa. Então, esse grupo aqui, tanto os 10 como os demais que não acreditaram, que inflamaram a terra pela desobediência, Deus falou o quê? De 20 anos para cima não vai entrar. Então, grande foi o preço por não acreditar nessas boas novas. Lá ministrada por Moisés. Então, imagine nós, hoje, como o autor fala aqui aos Hebreus, imagine nós que recebemos também as boas novas. É um peso muito maior. Se eles ficaram pelo caminho, imagine nós crentes, se a gente também não perseverar nessa promessa do repouso final. Vamos seguir aqui o texto aqui, voltar aqui aos Hebreus. Versículo 7. Diz assim: determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo, por Davi muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, mais uma vez, o autor chama a atenção desse perigo de você não se atentar para essas boas novas, desse repouso, dessa promessa, e você largar essa promessa, e ele dá mais um alerta do que não endureça o coração quando ouvires a voz do Espírito Santo. Então, eles endureceram o coração, recebendo as boas novas, endureceram o coração. A gente vai ver um texto aqui, abra aí Salmos 95, conectado aqui com esse versículo, Salmos 95. Salmos 95. Leia alguém, por favor, versículo 8, do 8 até 11. Não endureçais os vossos corações, como em Meriba, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Mais uma vez aqui, o autor aqui do salmista vai retratar: se você hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o coração, como em Meribá e Massá. Então a gente vai ver um outro texto aqui sobre isso aqui. Então assim, mais uma referência que ele dá para você não endurecer o coração, se assim como o autor falou, para quando receber essas boas novas, não endurecer, porque eles endureceram por causa da incredulidade, porque um dos problemas deles não entrar nesse repouso temporário na terra de Canaã foi o quê? A incredulidade e a desobediência. Então, isso resultou na queda deles no deserto. E aqui o autor dá mais uma ênfase de mais um texto bíblico, se referindo aos Salmos 95. Os seus pais me tentaram, provando, viram a minha obra. Deus, por 40 anos, manifestou as suas obras. E mesmo assim, eles não se atentaram a entrar na terra. Ou seja, era tanto sobrenatural todo dia, porque o livro que tem mais milagre aqui é o livro do Êxodo. Todo dia tinha milagre. 40 anos de milagre. Maná caia todo dia, milagre. Porque Deus enviava o maná. Então assim, 40 anos, Deus manifestou as suas obras.
E era tão assim nítido, tão real, que mesmo assim para eles estava tão natural. Estava tão cômodo ver tanto sobrenatural, que para eles ficou tão natural que nada de valeu. Tanto que a palavra diz que a palavra das boas novas não serviu de nada. Mesmo todo dia recebendo o sobrenatural. O maná, a carne, as águas da rocha, as roupas que envelheciam. Tanto que diz que lá em Deuteronômio que no deserto havia serpentes, escorpiões, e Deus não permitiu. Permitiu sim as serpentes aparecerem, naquele caso, você lembra? Que por causa do pecado deles, Deus permitiu essas serpentes no deserto e matar muitos. Depois, tanto que é construída uma serpente de bronze. Depois, todo aquele que olhasse para a serpente era salvo. Lembra desse texto aqui? Então, você vê que Deus estava tão no controle lá no deserto, lá, que não permitia as serpentes ali picarem eles, matarem eles. O tanto cuidado que Deus tinha com esse povo. Mas Deus falou, eu estava desgostoso desse povo, porque eles são um povo de dura cerviz. Tá bom, meus irmãos? Então vamos entrar aqui em mais um texto que fala sobre esse episódio aqui, em que o salmista fala desse Meribá. Vamos lá no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 17, mais um episódio aí dessa desobediência deles, dessa rebeldia. E fora que ainda tinha uma coluna de nuvem que os guiava, coluna de nuvem, de fogo lá, que protegia, que estava lá com eles. Então era milagre toda hora. Todo dia tinha milagre. E mesmo assim, não se atentaram para as coisas de Deus. Vamos lá, Êxodo, capítulo 17. Olha o que diz aqui o versículo 6 e o versículo 7. O povo estava reclamando sobre a falta de água. Lê alguém, por favor, versículo 6, versículo 7. Eis que estarei em pé diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, para que o povo possa beber. E Moisés fez assim à vista dos anciões de Israel. E chamou o nome do lugar Massá, Meribá, porque contenderam os filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor entre nós ou não? Olha só que absurdo. Eles fazendo um teste, poxa, Deus está no nosso meio ou não está? Tanto que a palavra Meribá significa disputar. E a palavra Massá significa testar. Disputava entre o outro e testando a Deus. Deus está conosco ou não está? Então, olha o nível de absurdo da incredulidade de Deus manifestar o seu poder no deserto e dizer: será que Deus está no nosso meio? Será que é verdade? Será que Ele está conosco? Exatamente. Deus está com a sua igreja, está com o seu povo, com os seus filhos, com as suas filhas. Então, assim, como que pode eles verem tanto milagre e dizer: será que Deus está conosco mesmo? Será que Ele é com a gente? Então é um absurdo falar isso. Então esse povo ficava tentando a Deus, provocando ao Senhor Todo-Poderoso, desnecessariamente. Tá bom, meus irmãos? Então o autor está fazendo menção a esses textos para esses irmãos judeus cristãos lá daquela época poderem se atentar e: opa, calma aí, vamos nos atentar para a palavra. Deus havia feito uma promessa para eles, e eles não se atentaram para essas boas novas e caíram no deserto pela incredulidade. Vamos ver aqui o versículo 8. Agora eu quero falar sobre Jesus prover um descanso maior que Josué. Bom, primeiro a gente falou um pouco do perigo de descansar nesse repouso inicial. As boas novas foram pregadas lá no deserto, sobre esse repouso que eles teriam na terra de Canaã, ministrada por Moisés. Aí olhamos no Novo Testamento, Jesus também pregou as boas novas, trouxe uma promessa de um repouso futurístico, um repouso inicial e um repouso futurístico. Também observamos que houve também da parte de Deus um repouso da sua criação, em que Deus havia feito uma promessa que aqueles que pecaram não iria entrar no seu repouso. Então observamos
que a mensagem de Jesus ela é muito maior do que a mensagem de Moisés. Por quê? A mensagem de Jesus é superior à mensagem de Moisés. Por quê? Porque a promessa que foi dada para o povo de Israel era uma promessa temporária. Era um descanso aqui na terra, provisório, transitório. E a promessa de Jesus é uma promessa superior, maior, eterna. Por isso que a mensagem do repouso em Cristo Jesus é maior, porque ela é eterna e é completa. A gente vai observar isso aqui agora. O autor agora vai falar um pouquinho sobre Josué. Você lembra que aquela geração que não entrou no deserto, mas veio uma outra geração, Josué e Caleb, e assim tomaram posse da terra de Canaã, de algumas terras, não todas. Então até para eles tomarem posse, tiveram que guerrear na espada mesmo, na terra de Canaã. E Moisés, tanto Moisés que havia morrido, depois o seu sucessor Josué deu seguimento à liderança, a conduzirem para a promessa, sendo que essa mensagem de Josué, esse repouso dele com o povo que estava com ele, é um repouso temporário, transitório, e não foi um repouso completo. A gente vai entender isso aqui. Então Josué havia feito, debaixo da liderança de Deus, conduziu o povo para Canaã, mas toda a terra de Canaã devia ser conquistada à espada, guerras, tanto que Josué feriu 31 reis, muitas batalhas. Alguns dizem que desde que ele botou o pé, começando por Jericó, quando as muralhas caíram, começou a guerrear, entrando nas terras, alguns dizem que foram 5 anos guerreando, 5 anos de espada, conquistando as cidades, os territórios, até esse poder dar uma cessada. Vamos aqui observar Josué. Vamos agora olhar um pouquinho sobre a história de Josué. Capítulo, vamos ver aqui, Josué capítulo 13. Vamos ver aqui o capítulo 11 e depois veremos o capítulo 13. Então a gente entende que teve muitas guerras prolongadas para eles poderem desfrutar do repouso, um repouso temporário, tá bom? Mas esse repouso era temporário e completo. Você vai entender por que isso. Por que Jesus é superior a Josué? Olha aí Josué capítulo 11, no versículo 23. Quem achou, por favor, leia. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Então, vamos analisar aqui que após essas conquistas, de alguns territórios, eles tiveram repouso, repousaram das guerras. Teve a divisão das tribos, lá entre eles, cada um com o seu pedaço de chão, mas isso não significa que esse repouso era completo. Era um repouso transitório e incompleto. Por quê? Porque avança agora no capítulo 13, as guerras haviam cessado pelo simples fato das lugares que eles haviam conquistado, haviam vencido e não havia mais batalha. Por isso que teve um repouso. Eles deram uma cessada. Agora, olha o versículo do capítulo 13. Olha o que diz o versículo 1. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor, já está velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra que ficou para possuir. Então, assim, por isso que esse repouso dado por Josué, além de ser terreno, transitório e incompleto. Tanto que ainda ficou terras para possuir ainda. Deus falou, Josué já está velho, já guerreou muito, já usou muito essa espada aí que eu te dei vitória. Você teve um repouso
na sua parte da herança, mas só tem um porém. Já está velho já. Não dá para guerrear mais, não dá para você sair a guerra. É hora de você ficar quietinho aí. Ainda existiam outras terras para ser conquistadas. Então, ou seja, esse repouso não era um repouso completo. Ainda faltava, estava incompleto. Tanto que o autor, aqui você retornando para Hebreus, no capítulo 8, diz assim, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: porque a Josué houvera dado repouso, não falaria disso, depois disso, de outro dia. Se houvesse a necessidade de que não houvesse outro dia, então não teria necessidade de ter mais repouso. E como a terra teve um repouso incompleto, porque ainda faltou terras para ser conquistada, então ficou incompleto. Entendeu, meus irmãos? Por isso que Jesus, ele é superior a Josué, como aqui estamos explicando. Por quê? Pelo simples fato de que ele deu uma promessa de um repouso que já começamos agora, e um repouso futurístico eterno, completo. Como começou isso? Esse repouso inicial. Primeiro começou com a sua obra na cruz, sua morte, sua ressurreição, o seu evangelho, as boas novas. Então já entramos no repouso inicial. Ainda temos um repouso futurístico, a Canaã celestial, simbolicamente falando. Então Jesus é maior do que Josué, porque ele proveu um lugar eterno, completo e não transitório. Abre aí, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a gente tem uma promessa futurística de um repouso eterno, completo, superior ao de Josué. Por quê? Porque Jesus havia conquistado na cruz, através da sua morte, ressurreição, essa promessa, essa Canaã celestial já foi conquistada. Ele pagou por nós o preço. Então a gente tem essa promessa de justamente herdar ela. Por isso que o autor exorta justamente a você, usando como exemplo os hebreus no deserto, para não ficar de fora dessa promessa. Assim como para eles foi a terra de Canaã terrena, transitória, passageira, incompleta, mas em Jesus é completa, não é transitória, e teremos ali, como Jesus prometeu, teremos moradas. Tá bom, meus irmãos? Então ficou bem claro aqui essa diferença? Então a gente abordou um pouquinho do perigo de deixar o repouso, falamos um pouco do repouso da criação divina, e que Jesus proveu um descanso maior que Josué. Então entendemos em Cristo Jesus que nós temos um repouso maior, repouso futurístico. Na palavra de Deus é muito maior do que ele de Josué. Amém, meus irmãos? Vamos prosseguir? Diz assim, versículo 9: portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Então o autor continua dizendo que ainda resta um repouso para os demais. Ainda tem vaga, ainda tem espaço ainda para entrar. Então assim, ainda resta um espaço aí para o povo de Deus, para esse repouso futurístico. Apesar de começamos a entrar agora e temos no futuro. Diz mais: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como os Deus das suas. Ou seja, aquele que já entrou no repouso e que já repousou das suas obras, que já finalizou, já está no repouso com Deus. Tanto que o céu é um lugar de descanso das fadigas das obras. Lá em Apocalipse diz isso. Não há mais fadiga, não há mais cansaço, não vai ter mais isso. A gente aqui trabalha, a gente faz a obra, enfim. Mas quando a gente chegar no nosso repouso final, vai descansar dessas obras. Então, há uma promessa para a igreja,
uma promessa para nós, assim como foi dado para eles. O autor está ali exortando, alertando, e também para nós também. Irmãos, aqui eu fecho esse bloco aqui, vou indo para o final. Ficou alguma dúvida, irmãos? Dentro desses versículos do 1 até o 10, ficou alguma dúvida aqui, irmãos? Só está acabando a aula já, vamos lá. Tranquilo, irmãos? Continuando. Diz o texto, a partir do versículo 11, mais uma vez o autor ele vai fazer menção do seguinte: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Ué, mas o autor já não falou aqui no versículo 3, porque nós, o que temos crido, já entramos no repouso. Agora ele diz no versículo 11, procuramos, pois, entrar no repouso? Se nós já cremos nesse repouso, já começamos a desfrutar um pouco dele agora, como é que ele diz que a gente tem que diz que devemos procurar entrar naquele repouso? Parece ser contraditório, não parece, irmãos? Você creu, já começou o início do repouso, e como é que agora diz que procuremos entrar? Essa palavra procuremos entrar é mesmo que esforçar. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: você já começou a entrar no repouso inicial, porém é necessário você se esforçar até chegar ao final. Por quê? Aí ele dá o exemplo para que não caia na desobediência deles, porque eles ouviram a promessa, ouviram essa mensagem, eles ouviram, mas eles não se esforçaram, não se atentaram para as boas novas, foram rebeldes, desobedientes e caíram. Por isso que ele fala, olha, se esforça. Você entrou no repouso inicial, tem um futurístico, mas para você alcançar esse repouso final, é necessário o quê? Um esforço. Por isso que ele exorta, vocês devem se esforçar, porque os hebreus não se esforçaram, muito pelo contrário, caíram. Aí o autor ainda tinha assim, para que ninguém caia no mesmo exemplo. O mesmo exemplo, ele está dando uma referência aos hebreus lá no deserto, para que vocês não caiam. Olha, está vendo o exemplo deles? É que o autor está dizendo para os irmãos aqui, judeus crentes. Está vendo o exemplo lá das pessoas do passado, dos hebreus? Está vendo? Eles caíram, então cuidado. Então vocês devem se esforçar. Por quê? A perseguição estava ferrenha. Muitos queriam largar a fé, queriam voltar para o judaísmo. Então o autor está exortando a eles não deixar esse repouso, não deixar de se esforçar para alcançar o repouso final. Por isso que o autor permanecer nessa promessa. Temos que permanecer nessa promessa que ele nos deu, de nos esforçar dia após dia até ter o nosso repouso completo na glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aqui a gente fecha esse versículo. Agora a gente vai lermos o versículo 12 e o versículo 13. A gente vai falar um pouquinho o efeito da palavra, tá bom? Então o autor aqui vai dar continuar aqui a sua exortação sobre a palavra, porque essa mesma palavra que foi pregada para eles e foi pregada para nós, ela tem mesmo efeito. O efeito de salvar, o efeito de dar as boas novas, mas ela também tem o efeito de condenar. Ela também tem o efeito de punir. Então, por isso que ele fala que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Leia, por favor, aí, alguém o versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos analisar um pouquinho sobre o poder da palavra, aqui que o autor fala. Primeiro, vamos atentar aqui, porque a palavra de Deus é viva. Então, os efeitos da poderosa palavra de Deus é dizer que ela é viva.
ela tem vitalidade, porque é uma palavra do próprio Deus, que foi revelada para nós, inspirada por Deus, por isso que ela é vida. Vamos ver aí, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Vamos analisar um pouquinho dos efeitos da palavra. Ela produz vida. Essa palavra divina, ela produz vida. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Então, a palavra de Deus, ela é o quê? Produz vida em nós. Por isso que o autor recomenda lá, ó, a palavra de Deus é viva, ela é poderosa. Mas um outro algo intrigante aqui que ele diz, ela é eficaz. Então, ela é viva e ela também tem uma eficácia. Ela não só produz vida, mas ela tem uma eficácia. O que seria eficácia? É uma atividade divina que produz resultados. É isso que significa. Então, o autor está explicando o seguinte, ó, além dela ser viva, ela é uma atividade divina que produz uma eficácia. Ou seja, a palavra de Deus é tão poderosa que essa palavra ela trabalha de uma tal maneira que ela dá uma eficácia para os ouvintes. Pastor, ela produz resultados. Oi? eu vi esse significado de eficaz no dicionário Aurélio Buarque, significa também trazer o efeito desejado. Olha aí. Olha aí. Maravilha. Obrigado. Trazer o efeito desejado. É muito forte a palavra de Deus. Então, assim, ela é viva, ela é eficaz, porque ela produz resultado, ou seja, ela produz o desejo de quem assim lançou, ou seja, Deus, ela produz efeito, ela tem uma eficácia. Agora, mais um detalhe dessa palavra de ser viva e eficaz, diz que ela é penetrante. Ela penetra, ela faz uma penetração. Aí o autor vai comparar, ela fala que ela é mais penetrante, ou seja, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. O autor, né, na sua época lá, que na verdade não existia armas de fogo, então era flecha, espada, escudo, eram as armas daquela época. Então o autor está dizendo o seguinte, que a palavra, ela penetra mais que uma espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes é uma espada que tanto serve para o ataque como para a defesa. E é um instrumento perfurante. Para se defender de um ataque, mas também ataca para matar. Então, a palavra de Deus, essa palavra, é tão poderosa que ela traz vida, mas ela também condena. Então, ela penetra mais que uma espada. Penetra mais que uma espada. É mais perfurante que uma espada. E diz mais, que ela penetra tudo isso. Repara bem que essa palavra, ela só vai penetrando no interior do homem. Primeiro, ela faz divisão da alma e do espírito. Ela é tão penetrante, essa palavra é tão viva, eficaz, que ela faz divisão. Só a palavra para dividir alma e espírito. Porque o homem é tricotômico, corpo, alma e espírito. Mas a palavra é tão poderosa que o autor vai dizer que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, o poder da palavra, ela é tão penetrante que uma espada de 2 gumes, que ela penetra no interior. Repare que no texto, ela só vai penetrando no interior do homem. Primeiro interior, alma, espírito. É tão penetrante que ela divide lá, alma e espírito. E mais, das juntas e medulas. É interessante que a palavra de Deus é tão penetrante, a gente vê aqui na parte interior do homem, que não vemos, ou seja, a alma e o espírito, que está dentro de nós, a gente não vê,
mas a palavra entra e divide, para você ter uma noção de quão poderosa ela é. E diz que ela é tão penetrante e das juntas e medulas. Juntas são uma emenda de uma união entre dois ossos ou mais. Viu quando a pessoa fala, pô, estou com dor nas juntas? É no punho, no joelho, na coluna, sabe? Mas a palavra é tão penetrante que ela consegue penetrar entre os dois ossos. Repare que o poder é tão poderoso que ela penetra mais profundo. Repare a profundidade. Alma, espírito, divide, aí vai nos ossos, na parte das juntas, divide as juntas dos ossos, uma união entre dois ossos, mas ela penetra. E diz mais que essas juntas, elas são articulações móveis, o cotovelo, o punho, o joelho. Então a palavra, ela entra, só isso tudo no interior do homem, alma, espírito, a parte física do homem, ali. Ainda vou falar mais ainda, diz que essas juntas e medulas, irmãos, medulas, eu até escrevi aqui, primeira coisa que é a medula óssea, que é um tecido encontrado no interior dos ossos. A medula óssea é um tecido que se encontra dentro do próprio osso do ser humano, mas no interior. Então essa palavra é tão poderosa que ela penetra nas medulas ósseas, no interior dos ossos, que tem a função de produzir as células sanguíneas, ou seja, esse tecido do interior dos ossos, ele produz as células sanguíneas, que seriam os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Então a palavra é muito penetrante no interior dos ossos. Nessas células que produzem glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, ela penetra. Ainda diz mais que ela penetra na medula, que ele dá um plural, então tem a medula espinhal. Aqui na vértebra, tem uma corda aqui, tipo uma corda aqui, na parte espinhosa. Ela essa medula espinhal é um cordão de tecido nervoso central que está alojado no interior da coluna vertebral, aqui no interior. Então essa palavra é tão poderosa que ela penetra nas juntas e medulas. Interessante, né, irmãos? Tudo isso dentro do interior do homem. No interior do homem, sabe? E diz mais, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Pensamentos e intenções. Interior, aqui. Todo esse versículo está voltado para o interior. Discerne pensamento, discerne coração, alma, espírito, ossos e medulas. Como pode a palavra ser tão penetrante? Vai se revelar a questão o que é o esqueleto, a moldura do homem, né? O esqueleto é a forma onde essa palavra